Glória a Jesus. Deus é fiel. A paz do Senhor para a igreja. Feliz mais uma noite estarmos unidos, celebrando o nome de Deus. Eu quero trazer uma palavra breve para a nossa meditação. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo número 7. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo número 7. O tema é o propósito de carregar a presença. O propósito de carregar a presença. Podemos repetir? Diga: o propósito de carregar a presença. A gente convive que foi muito fraco pelo que você carrega. No 3, você lê o título que está aí. 1, 2, 3. Agora foi bom, glória a Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, somente esse versículo para nossa breve meditação. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu vou falar, você repete. Diga: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Diga para quem está do teu lado: você é um vaso de barro, mas que carrega algo valiosíssimo. Glória a Deus. Quem crê que é vaso de barro aí? Quem tem certeza? Quem é vaso de barro aí? Fala para quem está do teu lado: você é vaso de barro, mas tem valor. Fala para o outro: você é vaso de barro, mas tem valor. Quero começar contando uma história. Imaginem vocês uma cena de um pai muito rico, prestes a fazer uma viagem longa. E aí os filhos acreditam que nessa viagem vão receber terras, ouro ou propriedade. O pai rico convida os filhos: vamos fazer uma viagem até um lugar que eu quero que vocês conheçam. Imaginar: poxa, essa viagem vai ser boa. Nessa viagem eu vou ser, com certeza, contemplado com uma terra, com ouro ou outra coisa que meu pai vai me abençoar. Mas quando chega no momento no final da viagem lá, e o pai diz: olha, eu estou aqui para dizer para vocês qual é a herança que eu vou dar para vocês. E os filhos ficam naquela expectativa. E o pai vai dizer: vou deixar para vocês algo muito maior do que tudo que você possa ter como propriedade, ouro. E aí os filhos ficaram: o que deve ser tão valioso ou mais valioso do que ouro ou propriedade? O pai disse: vou deixar com vocês a minha presença. Vamos continuar juntos. A maior herança não era o que ele possuía, era quem ele era e o legado que ele estava deixando para os seus filhos. E essa história, ela não é diferente da Bíblia Sagrada. Desde o Éden, pastor Enéas, Deus nunca quis apenas nos dar bênçãos. Deus sempre quis que a sua presença fosse parte diária da nossa vida. Fala para quem está do teu lado: teu maior tesouro é caminhar com a presença de Deus. Então o propósito de Deus sempre foi esse. E as pessoas acham que o maior propósito de estarmos aqui são as bênçãos materiais, as conquistas, as realizações, a cura e outros pedidos que nós muitas vezes fazemos. Mas o maior propósito de estarmos aqui nessa noite, a gente vai entender que é carregar a presença. Eu separei essa mensagem e, se Deus me permitir, falarei 5 tópicos. Eu quero começar o primeiro. Se você quiser anotar, nós vamos caminhar um pouquinho e eu espero que você entenda e isso faça sentido para a sua vida e te abençoe. Posso ouvir um amém? Amém. O maior tesouro, primeira verdade, está dentro de nós. Gênesis capítulo 39, versículo 2. Coloque aí. Você vai ver um José
vendido pelos irmãos, que perdeu a família, perdeu a liberdade, perdeu a posição. Mas a Bíblia, não somente nesse versículo, mas no 39:2, 39:3, 39:21, 39:23 vai dizer que o Senhor era com José. Vou repetir: José perdeu a família, perdeu a liberdade, perdeu a posição, foi vendido pelos irmãos, mas o Senhor era com José. Fala para quem está ao teu lado, não se importa com a circunstância, porque José perdeu tudo, menos a presença. Fala para quem está ao teu lado, é importante para você tudo ou a presença? Então diga para ele, dá glória a Deus, independente da circunstância. Alguém talvez perguntou para ele, sim pastor, o que sobrou para você? É possível perder muitas coisas e continuar caminhando? É possível. Lembra de Davi? Davi, ele vai dizer que o Senhor poderia tirar tudo dele, menos o que? Diga, a presença. E ele ainda vai dizer, Senhor, torna-me trazer a alegria da salvação. Porque Davi sabia que mais importante do que o trono, do que a coroa, do que o governo, era a presença de Deus. Porque ainda que te falte tudo, eu quero profetizar aqui, Deus é suficiente. Não, vou dizer de novo para ver se você se alegra e começa a semana, não é com o pé direito não, começa na presença. Ainda que te falte tudo, Deus é suficiente. Há pessoas que entraram hoje preocupadas com aquilo que perderam. Certamente o Espírito Santo de Deus está falando no nosso coração. Essa palavra nós ficamos esse final de semana, fizemos uma viagem, eu fiquei orando e lendo um livro, e o Senhor falou no meu coração: as pessoas precisam valorizar o que estão carregando. E uma das coisas que nós muitas vezes não entendemos é que somos vasos de barro, mas com a presença de Deus carregamos coisas valiosas. Pessoas entraram aqui hoje pensando assim: o pastor não sabe o que eu perdi, o pastor não sabe como tem sido minha vida, o pastor não sabe como tem sido a minha semana, o pastor não conhece a minha história. Eu não preciso conhecer. Se você carrega a presença, isso é suficiente. Eu não vejo nenhum texto da Bíblia José reclamando, murmurando, contando a sua vida para ninguém. Eu só vejo José continuando. Eu só vejo José dentro do propósito de carregar a presença e jamais queria perder aquela presença. Ele não negociou, ainda diante de uma tentação com a mulher de Potifar. Essa é uma das tentações que aparece para nós. Mas eu acredito que deve ter tido outras oportunidades dele perder a presença. Mas ele preferiu continuar com a presença. Eu quero declarar isso. Independente da tentação, da luta, da circunstância, permaneça com a presença. Enquanto você tiver a presença, você possui o que é mais importante. Segunda verdade, o problema não é a falta da presença, aí é que pega, mas é a falta da consciência dela. Vamos ler juntos esse título? Está no telão, vamos lá, 1, 2, 3. O problema... Gênesis capítulo 28, versículo 16. Olha aqui o que Jacó vai dizer. Gênesis 28, 16. Jacó, cansado da viagem, ele sozinho, com medo, com certeza, ele vai dormir no deserto usando uma pedra como travesseiro. Ele vai o quê? Vai o quê, gente? Dormir, diga dormir. Ele vai dormir usando uma pedra como travesseiro. Olha o texto: despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste. Jacó não sabia onde estava. Jacó não tinha percebido a importância ou a consciência de onde estava. Jacó estava no lugar onde Deus está. E essa é uma das verdades que muitas vezes não entendemos. Nós sabemos que temos a presença, mas não temos essa consciência. Jacó vai dormir, vai acordar e vai declarar: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Jacó apenas não tinha percebido. E às vezes nós somos assim, ou na casa de Deus, ou na nossa casa, lugar que nós
separamos como o nosso quarto de guerra, nosso espaço de oração. E muitas vezes estamos ali, não temos a consciência da presença do Senhor. Muitas vezes estamos aqui, não temos a consciência da presença de Deus. E fazemos de momentos como esse, momentos comuns. Um ambiente ao qual é propício para que a chave vire, para que o Senhor fale conosco, se revele, nos dê uma direção, como deu para Jacó, mudou a sua história. Mas não temos a consciência que tudo pode mudar num momento como esse. A vida de Jacó vai mudar, porque ali naquele momento Jacó faz uma aliança com Deus. Jacó vai dizer: se o Senhor for comigo, e não me faltar pão, água, roupa para vestir, me trouxer seguro para a casa dos meus pais, o Senhor será o que? O meu Deus, e tudo que eu tiver lhe darei o dízimo. A consciência de ter a presença, e eu falei isso para o pastor, muitas vezes nós oramos e oramos errado. Nós vamos orar e falamos assim: Senhor, entramos agora em tua presença. Fala para quem está do teu lado: você não entra na presença. Não, fala para alguém aí, Ricardo, diga: você não entra na presença. Pastora, você não entra na presença. Por quê, pastor? Pergunta: por quê, pastor? Porque a presença está em você. Você carrega a presença. Você carrega essa presença. Jacó estava ali naquele lugar, o lugar do milagre, mas ele vai dormir. E Deus vai aparecer para ele. Eu quero profetizar que Deus vai aparecer para você ainda essa semana, no teu secreto, no teu lugar. Não, vou dizer de novo: no teu lugar secreto, Deus vai aparecer, vai queimar lá. Deus vai se revelar a você. Você vai ter consciência do que o lugar que você está carrega a presença de Deus. Terceira verdade, Juízes 6,15. Isso aqui é muito forte. Eu li um pouquinho. Aquilo que a gente sempre lê a Bíblia, mas tem hora que Deus fala com a gente totalmente diferente. Vamos ler o título: Deus usa vasos de barro. Diga: Deus usa vasos de barro. Juízes 6,15 vai dizer sobre Gideão. E ele disse: ai, Senhor meu, com quem livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Eu quero ficar só com esse final aqui: minha família é mais pobre e eu sou o menor. Gideão, ele vai olhar para a sua fraqueza. Ele vai mostrar naquele momento também uma certa insegurança, mas se tornou o grande libertador daquela nação. Às vezes nós olhamos para os nossos limites que temos, mas com a presença de Deus podemos ser a resposta para a nossa família. Vou dizer de novo: Gideão, por mais que tivesse a menor família, e por mais que fosse o menor da sua casa, vou repetir: Gideão, por mais que a sua família fosse a menor daquela nação, ou a mais pobre, e ele fosse o menor da sua casa, foi ele que Deus usou para trazer a libertação para aquela nação. Vou dizer de novo: talvez você está dizendo assim: eu não sou capaz. Talvez você está dizendo: eu não vou conseguir. Talvez você está esperando Deus enviar alguém. Talvez você está contando com A, com B, com C, e Deus está te dizendo: é você que eu vou usar para trazer resposta para dentro da sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, para os seus amigos, para essa situação que você está vivendo. É você que Deus vai usar. Deus usa vasos de barro. E eu amo isso aqui, Luiz Cláudio, porque muitas vezes nós achamos que Deus tem que usar o pregador, Deus tem que usar o pastor, e Deus quer usar você. Eu acredito que Gideão estava assim: porque eu estou aqui malhando trigo para salvar a pele da minha família. Eu estou aqui tentando, pelo menos, não deixar eles morrer de fome. Tem tantas pessoas capazes, tem tantas pessoas que poderiam fazer ou que podem fazer, pessoas que são melhores do que eu, pessoas que estão na minha frente, pessoas que chegaram primeiro. Nós sempre precisamos, antes de dar resposta, orar ao Senhor.
Porque o que vai mudar o coração de Gideão é somente ouvir a voz do Senhor. Gideão estava decidido a não lutar. Ele ia fazer aquilo que tinha que ser feito para sua família e ia esperar o quê? O tempo que ia acabar tudo. Mas o anjo do Senhor vem até ele e dá para ele uma palavra: é com você que o Senhor vai livrar essa nação. E eu quero profetizar isso aqui. Todo espírito que você tem recebido de medo, de covardia, espírito que não provém de Deus, espírito que tem tentado roubar o que o Senhor tem entregue nas tuas mãos, eu quero declarar que nessa noite o Senhor está vindo com força para dizer que é com você que Ele está contando, na sua casa, na sua família e nessa igreja. O Senhor conta com você. Não fique esperando vir alguém de fora, alguém melhor, maior. Deus foi com Gideão e Deus vai com você. Cadê o Gideão de Deus nessa igreja? Quando Deus chamou Gideão, ele respondeu: minha família é mais pobre e eu sou menor. Deus olhava e via em Gideão alguém capaz. Eu acredito que Deus trouxe essa palavra porque Ele vem em nós capazes, pessoas com condições de levar essa obra muito longe, de estender essa tenda, essas estacas. O Senhor falou, e eu acredito muito no chamado dessa igreja. Eu separei uma história aqui de um professor que percebeu um menino que sempre sentava no fundo da sala. E essa história aqui se parece muito com o Josué, que hoje está lá na quadrangular. Josué não falava, Josué não sorria. E a gente muitas vezes falava: Josué, não era Roseni? Josué fala, Josué. Josué não falava nem sorria, pastor Marco. Tímido, calado e inseguro. Anos depois, aquele menino tornou-se um dos maiores cientistas de sua geração. Esse dentro da sala que era tímido, calado e inseguro. O professor disse: eu vi potencial onde ele só via limitações. Assim foi o Josué. Se tornou um dos maiores líderes dessa igreja. A Elizabeth é fruto dele. Samuel e outros. Chegou uma época na nossa igreja que Josué tinha mais de 60 adolescentes. Era tímido, calado e inseguro. Se tornou uma potência na mão de Deus. Outro dia eu ouvi no pastor Ibeobe, disse para nós assim, estava lá com uma palestra com ele e falou assim: aquelas pessoas que você vê muito calada, tímida e insegura, invista nela, porque normalmente dentro dessas pessoas há um potencial muito grande. Não despreze essas pessoas. Quando você vê uma pessoa calada, tímida e insegura, não despreze, pois pode ter dentro dela algo tremendo, extraordinário, que pode mudar uma geração, pode mudar a história de uma nação. Aquele homem mudou a história daquela nação. E eu quero declarar isso aqui. Talvez você está dizendo, às vezes a gente chama alguém para orar, fala: pastor, eu não posso orar, eu não sei orar, não consigo orar, tenho medo. Eu quero declarar que nessa noite o Senhor vai vir com força, vai levantar você, vai te colocar de pé, vai dizer: com você que eu vou. Eu te dou coragem para você vencer dentro da tua casa. E você tem que levantar a voz de oração. E você se sente o que? Coagido, com medo, tímido, inseguro. Eu quero profetizar. Você a partir de hoje, além de carregar a presença, tu vai ser a voz profética dentro da tua família, dentro da tua casa, no teu trabalho, dentro dessa guerra, nesse cativeiro, nesse deserto, aonde você está vivendo. É você que Deus vai usar. O valor, a frase que eu coloquei, o valor não está na aparência ou na embalagem, está naquilo que Deus colocou dentro dela. O valor que você carrega não é o estereótipo, porque tem muita gente até com aparência, mas não é. Uma vez eu passei, a mulher estava ao vivo, né? Deixa para lá. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Vamos para frente. Quarto, a glória de Deus é crescente. Livro do Êxodo 34, 35. Vamos lá, diga comigo: a glória de Deus, ela é crescente. Então, primeiro, a gente precisa entender que nós carregamos essa presença. Depois, o problema não é a falta da presença, mas é a falta da consciência dela. Terceiro, Deus usa vasos de barro. E quarto,
A glória de Deus é crescente. Êxodo 34, versículo 35. Ao ler esse livro que eu estou lendo, Queimando o Secreto, pastor Fabiano, eu fiquei apaixonado mais ainda por Jesus, por Deus. Porque quando a gente lê o livro do Êxodo 34, 35, a gente vai ver a história de Moisés, quando ele aparece após descer do monte, e os filhos de Israel vão olhar o rosto de Moisés, e vai ver que o seu rosto brilhava, resplandecia. Diga, resplandecia. Mas só que aquele brilho, pastor Neto, depois desaparecia. Por quê? Porque no Antigo Testamento a presença vinha, mas ia. Então ele estava com o rosto brilhando, mas depois ele ia desvaindo, aquela presença, aquele brilho saía. Só que Jesus, lá em João 14:17, Evangelho, Jesus vai fazer uma promessa. E é isso que eu amo em Jesus. Ele vai prometer que ele vai entregar para nós o Espírito Santo. João 14:17. Ele vai enviar o Espírito Santo. Então aquela presença que vinha no Antigo Testamento, que vinha aí, agora ela vai ser o quê? Permanente. Está lá, ó. E virá o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em... Vamos ler junto? 1, 2, 3. Isso é uma promessa. Fala para quem está ao teu lado: você recebeu o Espírito da verdade. O mundo não pode receber. Fala para quem: o mundo não pode receber, mas você recebe. Ele habita em você. Então Jesus vai prometer esse Espírito. E após o Pentecostes, o Espírito Santo veio permanecer. Está lá em 1 Coríntios 3,16. E a gente precisa entender isso aqui. Por isso que eu amo esse Deus, por isso que eu amo Jesus, porque hoje nós carregamos isso. Olha aí, ó, que Paulo vai dizer: não sabeis que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Então o propósito da nossa vida é carregar esse Espírito, que é o Espírito de Deus. Olha como que você e eu somos privilegiados, porque no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, a presença vinha, mas ela ia embora. Mas mediante o sacrifício, hoje nós carregamos essa presença. Então nós precisamos entender que, ainda que sejamos vasos de barro, carregamos algo valioso dentro de nós, que vale mais do que qualquer outro tesouro. E muitas vezes não valorizamos momentos de oração, momentos de busca. Eu falei aqui de manhã, quando o pastor falou sobre pessoas que às vezes têm limites em oração, em jejum. Legal, mas eu falei, mas temos que buscar a referência daqueles que oram, daqueles que buscam, daqueles que queimam a carne através do jejum, que não mudou. Mas eu sempre digo que se você não pode jejuar 12 horas, jejue 6. Se não pode jejuar 6, jejue 2. Mas não deixe de sacrificar, não deixe de demonstrar para Deus que você quer mais de Deus, que você precisa mais de Deus, que você tem fome de Deus. Não deixe passar um dia sequer sem você conversar com Deus. E é uma coisa que eu tenho ensinado aqui: não precisa você orar 6 horas, sempre falo isso, mas não deixe de orar, e se possível ore 3 vezes ao dia. Se você não consegue orar 2 horas, ore 15, 20 minutos, mas não passe o dia sem conversar com Deus. Isso é relacionamento. Porque nós carregamos essa presença e precisamos valorizar isso. Porque quem convence o homem do juízo do pecado é o Espírito Santo. Mas se você mata ele dentro de você, se você não dá voz, ou se você não dá ouvido a ele, você peca e continua pecando. Só que você carrega essa presença.
E ela não está em nós por acaso, ela está em nós por um propósito. O que nós temos feito dessa presença? Temos colocado ela de lado? É só você ver a história de Abinadab e de Obed-edom. Por que Deus, numa casa, em tão pouco tempo, muda tudo? Em outra, em um tempo mais longo, não acontece nada. Leia a história e você vai ver. Em tão pouco tempo que a arca de Deus está na casa de Obed-edom, a sua casa, a sua família foram abençoados, porque valorizou a presença, reconheceu o valor da presença. É tão lindo, pastor Marco, que quando eles vão levar a arca, a família vai servir no templo. Olha como é que é a história. Quando Davi decide levar a arca da casa de Obed-edom, Obed-edom pede: será que a gente pode servir lá no templo, porque a gente não consegue mais ficar longe da arca que simboliza a presença de Deus? Eles decidem servir para ficar perto da presença, porque eles entendiam que o que eles estavam vivendo naquele momento era calçado pela presença de Deus. E nós temos essa presença, carregamos essa presença e não valorizamos essa presença. Começamos um dia e esquecemos que temos a presença. Passamos o dia e esquecemos que a presença habita em nós. Tomamos decisões e não conversamos com Deus, não pedimos orientação. E quando erramos, muitas vezes falamos com todo mundo, menos com Deus. A gente pega o telefone, desabafa com um, desabafa com o outro, conta história para um, conta história para o outro. E tudo que Deus espera de nós é que a gente dobre o nosso joelho e fale: Senhor, me perdoa, pois agi de forma errada, tomei a decisão errada, procurei o caminho errado, fiz de outra forma. Isso é reconhecer que você tem a presença. É você entender que sem a presença você não tem como se levantar. Lembra do filho pródigo? Quando ele cai em si, diz o texto, e caindo em si, disse: levantar-me-ei, irei estar com meu pai, e direi a ele: pequei contra o céu e contra ti. Qualquer um de nós podemos tomar caminhos errados, tomar decisões precipitadas, fazer alianças que não são para ser feitas. Mas o que Deus espera de nós, na precipitação, na ansiedade, na dúvida, é que a gente reconheça que somos dependentes da presença dEle. O filho vai reconhecer: na casa do meu pai até os trabalhadores comem melhor do que eu. Reconhecer que a casa do pai, a presença do pai, simbolizava para ele proteção e provisão. Após o Pentecostes, o Espírito Santo veio e permaneceu. A glória não diminuiu, não é porque no Antigo Testamento ela vinha e o rosto resplandecia, não. Ela cresceu. Diga para quem está ao teu lado: ela cresceu. Ela ficou maior. Diga: ela ficou maior, ficou mais viva dentro de você. Quinto, para a gente terminar: aonde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Vamos ler isso? Onde está o Espírito do Senhor? Pode ser melhor. 1, 2, 3. 2 Coríntios 3,17. Você vai ver a história de 2 homens, Paulo e Silas, estavam presos. Os pés estavam acorrentados, mas o coração estava livre. A presença transformou aquela prisão em um lugar de adoração. A presença transformou a prisão, lugar de dor, de sofrimento, de solidão, de medo, de dúvidas, foi transformado em um lugar de adoração. Você está entendendo o que a presença é capaz de fazer? Que quem tem a presença, ela tem liberdade. Por mais que eles estavam dentro do cárcere, pastor, o cárcere não impediu deles adorarem. O que tem impedido de você adorar o Senhor? O que tem impedido de você transformar o que você está vivendo em um lugar de adoração?
Será que é maior do que a presença que você carrega, a luta, a circunstância, a dificuldade, a perseguição, a mentira, a calúnia, a afronta, a tentação? Porque eles estavam ali, e eles não estavam porque cometeram um crime, mas mesmo assim, estando ali injustamente, o texto vai dizer que eles adoraram o Senhor porque carregavam a presença. E o que aconteceu? Aconteceu um terremoto. Eu vou dizer de novo: adorando dentro da prisão, aconteceu um terremoto. O irmão entendeu, vou dizer de novo, porque talvez aqui tenha pessoas presas por medo, por culpas ou preocupações, estão dentro de uma cadeia espiritual, mas a adoração de Paulo e Silas estremeceu as prisões. E eu quero declarar: a tua adoração vai libertar, vai libertar a sua vida e a sua família. A tua adoração vai arrancar esse medo, essa culpa que você tem carregado. Se a presença de Deus se manifestar através de você, a liberdade vai chegar. O Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, há liberdade para adorar. Vou terminar essa mensagem, falei que seria rápido, voltando lá para o início. A Bíblia começa com Deus andando com o homem no jardim. A Bíblia começa assim, e também ela vai terminar com Deus habitando para sempre com o seu povo. Vou repetir. A Bíblia começa com Deus andando com o homem lá no Éden, e ela termina com Deus habitando com o seu povo. Toda a história que estão nas Escrituras sempre aponta para a única verdade. Levanta a mão que eu vou declarar isso. Deus não procura apenas servos. Deus procura pessoas que carreguem a sua presença. Vou dizer de novo: Deus procura pessoas que carreguem a sua presença. E eu te pergunto, você com a mão levantada, qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito aqui nessa noite? Responda você mesmo para Deus. Mas eu declaro aqui que o meu propósito é carregar a presença de Deus. Eu não sei você. O meu propósito aqui é carregar a presença de Deus e ser bênção para a vida de vocês. Quem carrega a presença transforma o ambiente. José transformou a prisão. Daniel transformou o império. Vou dizer de novo: José transformou uma prisão. Daniel transformou um império, porque carregava a presença. Os discípulos transformaram o mundo, porque carregava a presença. E uma igreja cheia da presença pode transformar essa cidade. Não, vou dizer de novo: uma igreja cheia da presença pode transformar Campo Grande, o Rio de Janeiro, o Brasil e até o mundo. Fica de pé comigo. Esses homens que eu falei, José, Daniel, Paulo e Silas, Jacó, Gideão, o ambiente que eles estavam era diferente. Estavam em ambientes diferentes, em lugares diferentes, mas havia uma coisa em comum entre eles. Quem sabe? A presença. Nós vivemos em ambientes diferentes, circunstâncias talvez diferentes, mas o que nós temos em comum é a presença de Deus. Eu não tem nem como eu adivinhar qual é o ambiente que você está vivendo, o que você está enfrentando, o conflito que está dentro da sua casa, ou na tua empresa, ou nos teus negócios, ou até mesmo no teu coração. Não sei o ambiente que você está enfrentando, mas eu sei que se você carrega a presença, você carrega a presença, o seu testemunho será como desses homens. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos.
Você que está nessa noite aqui, você ainda não entendeu que tudo que você precisa é carregar essa presença. Sem ela, não tem como a sua vida ter sentido, ter propósito. Mais do que conquistar ouro, bens, sonhos, mais do que conquistar qualquer uma dessas coisas, o mais importante é você ter a presença dele. Se tiver alguém que nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus, é só você sair do seu lugar, ou levante a sua mão que eu vou orar por você. Pastor, eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Pastor, eu estava na igreja, eu estava caminhando e eu me afastei. Eu quero me reconciliar. Só você levantar a sua mão. Tem um rapaz ali. Só os obreiros vão lá. A igreja fica de olhos fechados. Só levantar a sua mão. Eu quero me reconciliar, pastor. Isso, tem um jovem ali, ó. Só orar ali, ó. Vai lá. Temos duas pessoas, cadê a terceira? Só você levantar a mão, eu quero abençoar a sua vida. Eu quero te ajudar a você voltar a carregar essa presença, a andar na direção do Espírito Santo. Cadê a terceira pessoa? Não deixe passar essa oportunidade. Aqui, ó, pastor, olha por ele aí. Cadê a quarta pessoa? Não deixe passar esse momento. Essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração é para que venhamos despertar. Cadê a quarta pessoa? Não podemos chegar ao final dessa noite sem tomar a melhor decisão da nossa vida. Eu quero carregar essa presença, eu preciso dessa presença. E você veio aqui nessa noite guiado pelo Espírito Santo para que você tome essa decisão. Cadê a quarta pessoa? Só você levantar a mão. Nós queremos orar pela sua vida. Nós queremos abençoar a sua vida. Abençoa ele. Quando eu pensei que era o fim ali, eu quero orar para essas pessoas. Coloca a mão sobre ele, vou abençoar ele. Abençoa ela aí. Cadê o jovem? Isso, Ronaldo. Nós vamos orar. Tem mais alguém? Tem mais alguém que gostaria de se reconciliar? Senhor, 3 vidas tomaram uma decisão. Se reconciliaram, porque não querem andar sem a tua presença. Eles possam, Senhor, a partir de hoje, Senhor, nós declaramos andar valorizando aquilo que eles têm dentro deles, Senhor. Que eles possam, Senhor, ter a sua vida restaurada, a alegria, a força, o vigor. Que o Senhor venha lançar, Senhor, no mar do esquecimento, toda acusação, em nome de Jesus. E que eles sejam abençoados e sigam, Pai, a caminhada, em nome de Jesus. Aplaude a Deus.